Olá a todos, espero que todos estejam bem. Gostaria de falar hoje com vocês sobre o capítulo 3 do livro de Daniel. Esse capítulo, ele fala sobre uma imagem que Nabucodonosor fez, uma imagem de ouro, e ele ordena que todos os homens a adorem. E Sadraque, Mesaque e Abednego se recusam e são lançados na fornalha ardente. Mas eles são preservados, eles saem ilesos dessa fornalha. Lá no capítulo 1 está escrito o seguinte: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Lá no 10 está escrito assim: tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e da gaita de fole e de toda sorte de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse fosse lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: porventura, de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da gaita de fole e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se não adorares, sereis lançados, na mesma hora, dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Se assim for, que o nosso Deus, a quem nós servimos, nos pode livrar da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei, ele há de nos livrar. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto de seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Respondeu e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançar na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com as suas capas, seus calções, seus chapéus, suas vestes, e foram lançados dentro da fornalha de fogo. E porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama de fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: porventura não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: verdade é, ó rei. Respondeu e disse: eis que eu vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhuma lesão, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando esses homens, como o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se danificaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, e entregaram os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Só até aqui, meus amigos. Essa história é muito interessante. Ela traz
ela traz uma lição. Uma lição que talvez vocês considerem dura, mas ela traz uma lição muito interessante. Esses homens, eles tinham sido levados cativos para a Babilônia. E esse rei, vê-se um rei ímpio, ele tinha os seus deuses locais, deuses falsos, é claro, mas ele tinha os seus deuses locais. E ele, que já tinha ouvido o sonho de Daniel sobre a estátua com a cabeça de ouro. Se vocês não conhecem essa história, eu tenho um vídeo que fala só sobre isso, na minha lista de vídeos. Esse homem fez uma estátua, pervertendo tudo aquilo que ele tinha ouvido de Daniel. E ele exigia que todos a adorassem. E Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram companheiros de Daniel, que como Daniel tinham sido trazidos cativos até a Babilônia, eles se negaram a adorar essa estátua, essa imagem. Porque essa obrigatoriedade imposta por Nabucodonosor, ela era ilegal diante do Deus vivo. E vejam, eles já tinham uma posição alta dentro da corte do rei. Porque o próprio rei tinha constituído eles na província da Babilônia como administradores. Eles tinham, apesar de terem sido levados como escravos, eles tinham uma posição, um nome a zelar. Eles não colocaram isso na frente do que eles tinham com o Deus vivo, na frente daquilo que eles tinham com o nosso Deus. Não. Eles reputaram isso e tiveram isso por nada. E mais ainda, eles tiveram a própria vida deles por nada. Essa é uma lição muito poderosa. Esses homens, eles tinham um relacionamento verdadeiro com Deus. Eu pergunto para vocês, vocês têm esse nível de relacionamento com Deus? Vocês colocariam todas as posses de vocês, quando eu digo vocês, eu estou me incluindo, na frente do que vocês têm com Deus? Ou seja, a posição de vocês, ela fala mais alto do que a relação que vocês têm com Deus? As propriedades, as posses, os relacionamentos ilícitos, ilegais, as negociatas, os contratos. Vocês colocariam isso num patamar mais alto do que a relação que vocês têm com Deus? E vejam que, além deles terem reputado isso por nada, eles colocaram a vida deles também na balança. E a vida deles também foi reputada por nada. E quantos irmãos nós temos que entregaram a vida nas arenas de Roma, e que foram comidos por leões, e que foram queimados vivos em cruzes para agradar uma plateia sedenta por sangue? Quantos apóstolos, quantos profetas tiveram a vida ceifada para que ímpios fossem agradados? Vocês, na situação de Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês entregariam a vida de vocês? Eu acho que vocês já queimaram as mãos no fogo, numa panela. É uma coisa horrível. Vocês entregariam a vida de vocês para que ela fosse lançada em uma fornalha, para vocês não negarem o Senhor? Eu sei, isso é muito difícil de se responder. Mas eles disseram: Deus é poderoso. Se Deus quiser nos livrar, Ele livrará. Se Ele não quiser, Ele ainda continuará sendo nosso Deus, e nós não vamos adorar essa estátua de ouro. Vejam, a confiança de Sadraque, Mesaque e Abednego no poder de Deus, ela é assombrosa. Ela é assombrosa. Eles exerceram um nível de fé fantástico, sobrenatural ali. E essa fé, ela foi respondida por Deus. É uma história que muitos diriam: William, isso é sobrenatural demais para nós acreditarmos. Como um homem cai amarrado
vivo dentro de uma fornalha, e ele sai de lá sem que ele não tenha nem cheiro de fumaça. Esse é o mesmo Deus que fez o nosso sistema solar, a galáxia em que nós vivemos, o universo conhecido, que fez os insetos, as plantas, os homens, os animais, os peixes, que fez o homem raciocinar. É o mesmo Deus que pensou o homem na eternidade, que criou um plano de salvação eterna para o homem, apesar do homem ter dado as costas para ele, na pessoa de Adão. E nós ainda hoje temos dado as costas para Deus. Não se enganem. Há aqui uma analogia. Existem aqueles que serão lançados no inferno e aqueles que jamais sentirão o calor das chamas do inferno. Você está em qual grupo? No grupo que nega a Deus? No grupo que nega a Jesus, ao Espírito Santo? E que certamente sentirá as chamas do inferno? Ou você está naquele grupo em que Deus está acima de tudo e de todos? Eu não estou aqui exigindo que vocês façam qualquer sacrifício que seja, não é isso. Mas eu gostaria de saber de vocês, de forma retórica, que tipo de relação vocês têm com Deus? Vocês têm uma relação como esses homens tinham? Ou vocês têm uma relação pífia, fraca, em que qualquer sinal de luta, em que qualquer ameaça, e vejam, esses homens eles foram ameaçados de vida, de perda de vida, em que qualquer ameaça faz com que vocês já murmurem e neguem a Deus. Eu espero que vocês possam fazer uma reflexão sobre isso e que vocês possam ajustar a relação de Deus, caso ela não se pareça com essa. Vejam, Jesus disse que nós tínhamos que ter a estatura dele. Vocês podem dizer, é impossível, William, nós termos uma fé desse tamanho. Mas Jesus disse que é possível. É possível. Jesus nunca pecou. Foi caluniado, tentaram enganá-lo, tentaram matá-lo várias vezes. Por fim, pregaram ele no madeiro. Ele disse, minha vida eu a entrego, ninguém toma a minha vida. Sadraque, Mesaque e Abednego entregaram as vidas deles, porque eles podiam ter negado o Senhor, ter dito, não, o que é? Deus vai entender, só uma ajoelhadazinha aqui, pequena, aqui diante da estátua, opa, limpa aqui o joelho, levanta, Senhor, me perdoa, perdoa-me, Pai, Pai eterno, Criador de tudo, foi só uma ajoelhadazinha lá, não. Como Jesus, eles estiveram na frente, eles estiveram face a face com a destruição total do seu corpo. Então, eu peço a vocês que reflitam sobre esse assunto. Leiam Daniel, capítulo 3, leiam todo o livro de Daniel, leiam toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da vida de vocês. Que Ele os abençoe, que Ele os guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre cada um de vocês, que Ele tenha misericórdia de vocês. E que a paz dele esteja sempre sobre a vida de vocês e dos seus. Amém?